Esperamos um pouco as Ok, pessoas entrarem ou não? sim, estão entrando pouco a pouco. Eu acho que estamos já no ar. E para já gostava de dar as boas-vindas a quem se irá juntando. E, sobretudo, quero dar as boas-vindas a ti, Rubens, que é um prazer estar aqui, não é? Um prazer estar a compartilhar estes momentos de partilha humana, de partilha também profissional, e que isto, espero eu, sirva para que as pessoas possam também se estimular, para que as pessoas possam sentir-se inspirados naquilo que também é o nosso assunto, também todos estamos no mesmo barco. Portanto, para as pessoas, muitas pessoas já te conhecem, claro. O Rubens é um professor com muitíssima experiência, é psicólogo, psicoterapeuta, é doutorado, é professor internacional em várias escolas, tanto em Ásia, como na Europa, como na América. E agora também é professor convidado nosso internacional na escola, no CPSB em Portugal e em Espanha, o que muito me honra e muito me alegra, não é? Já nos conhecemos por aí pelo mundo fora, em vários congressos por aí no mundo nos temos ido encontrando ao longo de vários anos, não é, Rubens? Acho que nos temos ido acompanhando e agradecendo e alegrando-nos das nossas pontes, das nossas conversas, não é? E hoje é um dia que é bom, é muito bom. E hoje é um dia que este tema de que nós escolhemos os dois juntos sobre como nós podemos construir no meio deste sofrimento e do ser humano, eu acho que é muito pertinente para realisticamente podemos navegar com alma, coração e com corpo. Nós dois somos psicoterapeutas corporais, portanto, incluindo todas as dimensões. E se isto é possível ou não, né? Como é que é a tua visão também de se é possível ou não esta construção do ser humano no meio deste sofrimento. E também pediria às pessoas que vão entrando que, se possível, diga de que país vem ou que lugar, para a gente também ir criando este caldeirão, não é? Este lugar de encontro. E por isso te lançava primeiro este primeiro desafio para nós iniciarmos a nossa conversa, Rubens, acerca de o que achas, se é possível, ou se há que esperar a que tudo isto passe, se é possível para o ser humano, no meio desta confusão, no meio desta quantidade de coisas que nos estão acontecendo, no meio deste sofrimento, que ainda demorará um tempo a passar, se é possível uma construção saudável ou uma construção do ser humano no meio de tudo isto. Que poderíamos começar a conversar os dois sobre isto. Boa noite a todos. Obrigado, Maria Delmar, por esse convite de estar mais uma vez junto com você, compartilhando esse momento tão diferente que toda a nossa geração está passando, um momento que já aconteceu em outras épocas da civilização e que, de uma certa forma, se repete agora, não é? Mesmo com todos os avanços da tecnologia, os avanços da ciência e do conhecimento, apesar disso tudo, ainda estamos sofrendo, não é? Para lidar com essa questão desconhecida. De uma certa forma, muito desconhecida ainda, né? uma questão invisível e muitas vezes uma questão indizível também, Sim, onde a gente invisível. invisível, onde a gente não tem muitas vezes condições de colocar palavras naquilo que acontece, né? Então eu acho que esse nosso encontro hoje é um encontro em que a gente vai poder discorrer, não é? Conversar sobre justamente essas angústias do desconhecido, essas angústias do invisível que provocam, que trazem tantas consequências, não é, diferentes para o ser humano em geral, não é? Comunidades vivem de um jeito, outras comunidades vivem de outro jeito, pessoas individuais vivem de um jeito, outras pessoas vivem de outro jeito, e nesse embaralhamento, nessa confusão,
nesse caos de comunicação, essa velocidade de comunicação, vamos todos tentando compreender como viver no meio desse momento, muitas vezes caótico, muitas vezes em que nós estamos enfrentando a morte, porque essa é a grande ameaça, da epidemia e de todas as epidemias que já aconteceram no passado, né? Então, estamos todos nós, né? Inclusive nós, psicoterapeutas, médicos, uma grande quantidade de médicos e de enfermeiros, de pessoal que trabalha em regime hospitalar, de pessoal, ou psicólogos que estão na linha de frente, estão sofrendo, e muitos estão perdendo vida, inclusive, no seu próprio trabalho, né? Em benefício dos outros. Então, eu acho que essa conversa vai ser muito boa, no sentido da gente ver como é que a gente pode viver, conviver e enfrentar esse desafio, né? Sim, sem dúvida, sim. E agora, ouvindo-te falar, Rubens, sobre este confronto ou enfrentamento entre o indizível e sobre essa morte, é a morte, possível morte pelo vírus, pela pandemia, há quantas outras coisas que se pode colocar em risco, mas as mortes também, ou a finitude da vida, como é que a gente entendia, os rituais que a gente tinha, as coisas que a gente fazia de uma determinada maneira, e tivemos que alterar por completo, e muitas delas vão ficar depois. Portanto, também, de alguma forma, é a despedida de uma forma de vida ou de uma segurança ou pseudo-segurança que a gente tinha, e a gente se deparar com uma nova reflexão sobre o que é o essencial, sobre o que é o seguro, sobre onde vou colocar agora a minha própria energia, porque energia é o meu foco, não é? Mas de que coisas me tenho que despedir e tenho mesmo que dizer adeus, e a que coisas estou a dizer olá e bom dia, ou me arriscar, não é? Um processo também criativo, porque enquanto a gente está a navegar nesta incerteza e na quantidade de coisas que foram alteradas, não podemos ficar passivos, precisamos dar uma resposta, não é? Criativa para seguir não só sobrevivendo, mas tentar encontrar em tudo isto um novo sentido, e perante todas estas ameaças, não ficar, a famoso triângulo de Karpan, não é? Não ficar só na vítima, ou então no zangado agressor, ou salvar a tudo e todos e ficar numa coisa extremista. Onde é que a gente se coloca no meio desta situação em que a finitude de muitas coisas, não só da própria vida, está em causa? A finitude de ideias, que muitas delas, se calhar, até é bom que acabem, não é? Porque há algumas coisas que precisam ser mudadas, o ser humano já estava doente antes, não é? O que tu achas disso? Porque há muita coisa que está a mudar, não é? Olha, você me lembra duas condições, não é? Uma condição é da pessoa, das mortes que já estão acontecendo. A outra condição é a possível morte, não é? É aquele que não morreu, que está muito vivo ainda, que nem está infectado, não é? Mas que tem medo de ser infectado e com isso morrer. Então, são duas condições, né, diferentes, não é? O ritual da morte em si, hoje em dia, com a epidemia, ele está muito prejudicado, porque o ritual de quem morre não é um ritual natural, porque a própria epidemia impede, né? Impede os familiares, os companheiros, as pessoas próximas, não é? A realizarem o ritual que gostariam de realizar, não é? Então, esses rituais, nós também estamos aprendendo, né, a como ser criativos frente aos novos rituais. Então, existem rituais. Outro dia mesmo eu assisti um ritual posterior, não é, ao falecimento de uma pessoa. O ritual foi, uma família organizou todo um ritual online, cada um na sua casa, e todos se encontrando nesse mesmo espaço que é o monitor, não é?
onde nós podemos nos encontrar como estamos nos encontrando agora. Então, os rituais eles estão sendo também adaptados e recriados, não é, à situação que nós estamos vivendo. Então, sempre é possível fazer rituais, nos adaptar aos rituais e não fazer os mesmos que eram possíveis fazer antes, não é? Então, uma pergunta que eu coloquei a uma paciente esses dias que me coloco a mim mesmo sempre, não é? O que você faria que você antes, que seria diferente daquilo que você fez antes, não é? O que você faria hoje que você não poderia ter feito antes, não é? E que seria diferente do que seria antes, não é? Então, existe uma porta aberta e, ao mesmo tempo, uma imposição da gente criar um novo em relação ao ritual. Sim. Tá? Esse é um lado da questão que eu acho que tem muito o que falar por aí também, não é? Que é a questão do ritual àquele que partiu, não é? Uhum. Do ritual ao morto, aquele que partiu, não é? Como que a gente pode celebrar essa partida, né? Mas celebrar no sentido de celebração mesmo, não de festa, que eu estou dizendo, é de celebrar a partida, né? Isso é uma coisa, eu acho que... E a outra coisa, não é? É o que os vivos estão vivendo, não é? As angústias de morte que os vivos estão vivendo, os medos que os vivos estão vivendo e como é que eles estão reagindo a essa questão. Essa semana eu tive um encontro, que eu assisti um encontro entre um neurocirurgião cerebral, né, que faz cirurgia de cérebro, um médico do cérebro, né, e um psicanalista. Né? Uhum. Assistindo os dois, Que mistura. Que mistura. Assistindo os dois, eu fiquei cara a cara com um trabalho real e um trabalho do imaginário. Isso. Ou um trabalho do subjetivo. Não é? Uhum. Portanto, o neurocirurgião ele dizia que ele opera cérebros e tem cirurgias que são simples para ele, não é? São simples, e cirurgias que são muito complexas, e de cirurgias que nem podem acontecer porque a pessoa, digamos, já está condenada a morrer, não se sabe quando. Tá? Então, esse neurocirurgião ele diz o seguinte, a angústia dele é a seguinte, eu conto ao meu paciente que não tem solução e que ele vai morrer de qualquer jeito, ou eu não conto? A angústia é a seguinte, se eu não contar, ele vai poder viver uma vida intensa o tempo que for para ser vivida. Se eu contar, ele vai viver com a angústia de morte perseguindo ele o tempo inteiro. Essa é a questão do neurocirurgião. Né? E ele, por experiência de anos, ele descobriu que muitas vezes é melhor não contar para que o paciente possa viver a sua plenitude da vida o tempo que for da vida. Tá? O psicanalista, não é? Ele olhou pelo lado do subjetivo, não é? Quer dizer, será que todos os seres humanos não estão constantemente enfrentando a morte todo dia? Estão, nós sabemos que nós estamos frente a frente com essa possibilidade o tempo inteiro. Tá? Mas, então, uma coisa que o psicanalista, que o psicólogo, que nós psicoterapeutas estamos enfrentando hoje, em geral, é o medo da morte real. Não é o medo da morte subjetiva. Quem sabe eu vou morrer,
quem sabe eu vou ser atropelado, quem sabe vai acontecer alguma coisa que vai me tirar a vida. Isso é muito subjetivo. Nós sabemos lidar com isso, nós psicoterapeutas, não é? Só que agora estamos, em geral, frente a frente, com uma realidade, com uma possível morte de verdade. E o que isso provoca dentro da gente de angústia? A angústia, muitas vezes, do psicoterapeuta é justamente de não saber como lidar com a morte real como um neurocirurgião saberia. Então, esse diálogo entre o real e o imaginário, não é, passa a afetar nós, psicoterapeutas, com muita profundidade. Não é? Inclusive na nossa impotência de lidar com a realidade da morte, que nos coloca num lugar do não saber. E o que podemos fazer por nossos pacientes numa condição dessa? Não é? É uma reflexão profunda, é uma reflexão nova, não é? Que pode nos levar, não é, a uma sensação de desamparo e, ao mesmo tempo, de desafio. Então, somos nós questionados, né, na nossa sabedoria, na nossa capacidade de sermos psicoterapeutas, né, porque também somos jogados a um lugar de desamparo. Lugar esse que, de uma certa forma, não há psicoterapeuta que não tenha vivenciado isso na sua vida ou na sua própria psicoterapia com um paciente. E os desafios de enfrentar o desamparo existencial que existe no ser humano desde sua origem. Desde sua origem. Digamos, é como um bebê se sente num momento de desespero porque mamãe não está por perto e não tem o que comer. Ele grita desesperadamente, com o corpo já expressa, não é, por si só, né? O organismo expressa por si só: estou aqui desamparado e ninguém vem me dar de comer. O alimento não chega, o abraço não chega, o olhar não chega, o abraço não chega, sabe? O corpo não chega. E não é isso que o confinamento nos leva a esse lugar de estar sós, sem poder contar. Quer dizer, os idosos, por exemplo, não podem contar com os mais jovens, né? Os mais jovens não podem contar com os idosos. Os netos não podem contar com os avós. Os avós não. Há uma ruptura, né, de uma comunidade humana, né, que nos sustenta, que nos suporta, que nos apoia em momentos de desamparo, né? E o desamparo nos leva a um lugar, não é? Onde nós, quando você falou de esperança, né, quando nós sempre temos esperança de quem sabe alguém vai nos salvar, quem sabe alguém vai aparecer para nos salvar. É possível, mas também não é possível. Quer dizer, as duas condições estão presentes, né? Levando esse pensamento para o mundo social, por exemplo, né? Existem países, não é? Como, por exemplo, a Inglaterra, não é? Que foi o lockdown, o confinamento mais longo de todos os países. Foi um longo confinamento, que não acabou ainda. Deve acabar nos próximos dias, mas ainda não acabou o confinamento, né? E, de fato, eles conseguiram controlar, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque na Inglaterra, o confinamento impede as pessoas de trabalharem nas mais diversas áreas, de subsistência, de comida. O governo inglês deu um apoio financeiro a toda a população, para que a população pudesse enfrentar esse problema, não é,
do desamparo, digamos assim, né? Uhum. Alimentação, estar dentro de Os casa, básicos. o básico, exatamente. Uhum. No Brasil, foi ao contrário. Isso. Nos Estados Unidos, foi ao contrário, até um determinado momento, né? No Brasil ainda é assim. Em alguns países da América Latina, América do Sul, também é assim. O governo não sustenta, não apoia, né, os desamparados. Então, o desamparo ele passa para o desespero. O desamparo passa para o desespero. E aí as angústias começam a ficar extremamente fortes, não é? Uhum. Porque existem duas angústias, né? Uma angústia que às vezes a gente sente, não é? Que é uma sinalização de que alguma coisa pode acontecer, de modo que a gente vai se proteger. A gente vai fazer alguma coisa para se proteger de alguma coisa que a gente imagina que possa acontecer, né? Ou alguma coisa que já está acontecendo que nós nos preparamos para enfrentar. Todo mundo sente essa angústia no momento de confrontação com algum tipo de perigo, digamos assim. Tá? Agora, existe uma outra angústia, que é essa que nós estamos vivendo, né? Que é uma angústia do real, da real possibilidade, não é? Onde não existe nenhum tipo de antecipação do perigo. Não é? E a epidemia nos levou a um lugar, né, de ser surpreendidos pelo perigo. Sim. É uma angústia real. Que todos nós nos afetamos por esse perigo. Não é? Consequentemente, não é? Quando nós nos afetamos assim por um perigo, não é? Ficamos angustiados ao princípio, mas todos nós, em diferentes níveis, nos traumatizamos com a situação. Sim. Nos traumatizamos com a situação. Não é? E aí, o trauma acaba nos levando a uma sensação de desamparo ou uma sensação de desalento, né, que evidencia evidencia o inesperado. E as nossas defesas, elas não estão preparadas para agir imediatamente nessa situação. Não é? Então, eu estou achando importante, primeiro, olhar, não é, as consequências, olhar os sintomas daquilo que a gente está sentindo, nós e nossos pacientes, nós e a população, todo mundo incluído, né, para podermos falar, então, não é, qual o caminho a percorrer, né, aonde chegarmos dentro de nós mesmos para poder enfrentar essa situação. Né? Sim, sim, sem dúvida. Faz sentido? Faz sentido para você? Faz muito sentido, até porque essa divisão entre o abstracto e o real que estamos todos a vivenciar neste momento é a necessidade também que nós temos de, com o real, nós percebemos que também a cada um lhe toca de uma forma mais ou menos dramática. Esse real nos toca a todos, mas nos toca também de formas diferentes. Não é o mesmo viver em Espanha ou em Portugal com toda esta situação que viver nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Nova Zelândia ou no Brasil. E como é que isto nos está a levar a todos a uma percepção também, tanto individual como social e como mundial, de ficar mais evidente o que é a sociedade, o que é o amparo, o que é o desamparo, que mecanismos são esses que o ser humano, depois de tantos anos, quando há uma emergência destas, coloca em prática, de que estamos feitos a nível de comunidades. E não podemos dizer que agora vai ficar tudo fantástico e maravilhoso, porque ainda demora tempo. E que tempo é esse? Porque talvez tu e eu, e muitas pessoas que podem pedir ajuda, podemos dar esse tempo, mesmo que a gente esteja muito angustiado, mas há pessoas que não têm para levar a boca, não têm para comer, não pedem ajuda, há coisas muito díspares e agora ficaram ainda muito mais evidentes, não é?
e quanto é que eu acho que nós devemos, nessa realidade de desamparo, como tu muito bem trazes, porque essa sensação, mesmo quem não está nesse lugar de não ter para levar comida à boca e está na miséria, mesmo quem não está também ficando intoxicado, tocado ou inundado com a sensação de desamparo, que mesmo que seja real, se calhar não é real ainda na sua casa, de portas para dentro, mas já começou a fazer os seus estragos. E quanto é que nós, mesmo com toda essa de real, mais concreto, menos concreto, enquanto terapeutas, enquanto cuidadores, podemos também, dentro desse mesmo realidade, não é? Como é que nós manifestamos ao outro, como é que nós os dois também manifestamos nosso contato com o desamparo, com o nosso próprio desamparo, e ao mesmo tempo amparar, ou seja, eu tenho que lidar com o meu desamparo, as barbaridades que vejo também à minha volta, as coisas caindo aqui em Portugal, em Espanha, coisas que estão indo muito mal, coisas mais ou menos, ou vejo a vocês, meus queridos amigos lá do Brasil, ou do Chile, ou da Venezuela, e como me toca isso a mim, e como é que consigo me reorganizar para depois poder amparar a tamanho desamparo que eu sinto quando me toca ou quando olho direta ou indiretamente e passar uma mensagem coerente para o outro que não fique desconectada da realidade. Porque nós estamos também vivendo desamparo, e desamparo porque estamos também, além de tudo, também fartos e cansados, mas como é que de uma forma coerente e honesta eu passo uma mensagem de amparo, mas não porque não lhe posso dizer ao meu paciente, vai passar, vai ficar tudo bem, vais recuperar a tua casa, não vai acontecer nada, ninguém vai morrer na tua casa. Não posso dizer nada disso. Eu não posso dizer nada disso. Eu só posso remeter à confiança, que me lembro que uma vez falamos da confiança. A confiança, Sócrates dizia que é a filha da desilusão. A confiança é a filha da desilusão. Da desilusão. Da desilusão. Desilusão. Sócrates dizia isso. Isso me fez pensar, ou seja, a gente tem estado de alguma forma em uma ilusão de segurança, estamos a viver em permanência agora de tudo, desamparo de tudo, e para eu confiar, para eu ser fiável, eu vou ter que pegar em tudo que é de mais importante e fiável eu tenho dentro de mim, porque fora não há muito para onde tirar. Fora pode-me estar a falhar tudo. Fora pode não ter apoio do governo, pode não ter apoio dos que deveriam de cuidar, pode falhar-me tudo, pode falhar-me a saúde, pode falhar-me tudo. Então, como é que nós, enquanto também cuidadores e psicoterapeutas, podemos ser confiáveis para nós mesmos nesta situação de desamparo real, e que não sabemos onde que isto nos leva, que nos confronta com a finitude, e como podemos ser criativos ao mesmo tempo, porque eu acho que nunca tanto quanto agora, Rubens, a gente está sendo desafiado para ser honestos, para ser claros, para procurar não errar muito, ir no caminho mais sincero, porque está tudo tão complicado, e também ainda por cima a corrupção, tudo que a gente vê, que há um cansaço também, não só do vírus e da pandemia, há um cansaço também de outros tipos de desamparo que agora ficam ainda mais evidentes, não é? Portanto, eu acho também o que eu sinto na clínica, talvez tu também sintas isso, estamos em situações talvez com algumas características muito similares, outras não tanto. Eu sinto que os meus pacientes, os alunos, pedem muito verdade, pedem muito que pessoas de carne e osso que somos, os terapeutas, mas que não andemos demasiado navegando em coisas abstractas, e que a gente possa sustentar este também desamparo, também falando da nossa própria sensação e dos nossos próprios desamparos. Eles precisam ver pessoas reais que também estejam a navegar com isto de uma forma honesta. Ou seja, como é que a gente está lidando com o desamparo? Se a gente cai, e que a gente pode cair, o que é que resta para amparar, não é? Emocionalmente, já nem digo materialmente. Portanto, eu, a nível de contratransferência e de interferência, eu me pergunto muito e tento cuidar o melhor que posso, eu sei que tu também, como é que eu me apresento aos meus clientes, aos meus pacientes? Como é que eu me apresento a eles? Que corpo que fala, que realidade, que eu do meu mais profundo se apresenta para lidar com esse desamparo, com essa realidade,
com essa impermanência, com o indizível e torná-lo dizível, para criar um pouco de confiança, um pouco de humanidade, e no tempo que a gente esteja cá, 3 dias, 3 semanas ou 30 anos, haver um contacto fidedigno, real, não é? Sim. Como é que a gente se apresenta, né? Sim, me faz muito sentido. Enquanto você estava falando, contando, eu estava pensando aqui também que essa questão do desamparo, não é? Uma pessoa desamparada é aquele que não tem um amparo, como você muito bem lembrou, não é? A princípio, não é? O amparo vem do outro. Uhum. Né? O outro te ampara, a princípio, originariamente. Né? Pais amparam filhos, né? Amigos amparam amigos, né? Psicólogos, psicoterapeutas amparam psicólogos e psicoterapeutas. Né? Então, um pouco desse nosso encontro aqui, talvez seja uma forma de nós dois e alguns outros terapeutas que eventualmente estão nos assistindo, estejamos nos amparando no nosso desamparo, na nossa solidão, no trabalho da nossa solidão, no espaço solitário, não é? que a gente habita quando trabalhamos. Não é? Então, o desamparo me lembra que o outro existe. E se o outro não existir, eu vou me desesperar. E como já me disse, como eu já pensei várias vezes, não é? Mesmo essas pessoas que meditam nos Himalaias em solidão absoluta, não é? Tem um que está meditando ali, mas tem outro que está meditando logo ali. Quer dizer, esses meditadores solitários, eles também estão em comunhão, em espaços em que eles podem viver a solidão, mas também com o amparo de outros que estão ao redor. Não é? Então, a saída para o desamparo, a princípio, é procurar o outro. Se o outro não estiver lá, e se você já for um adulto com experiência de vida, e se você puder procurar o amparo em si mesmo, não é? Aí já é uma estratégia muito positiva também. Né? Mas o primeiro passo, eu digo, é procurar o outro. O segundo passo seria procurar em si mesmo. Tá? Se o outro não está lá, se não há possibilidade, procuramos em nós mesmos esse amparo com o conhecimento, o mínimo conhecimento que nós temos da vida e que nós temos de sobrevivência. Tá? Então, esse desafio é extremamente importante e nós somos atingidos de diferentes formas. Sintomas que aparecem, eles aparecem de diferentes formas, especificamente, não é? Por exemplo, tem pessoas que, vivendo esse desamparo, podem se transformar em hipocondríacos, não é? Ou seja, vão procurar o amparo em medicamentos, em soluções mágicas, não é? Que possam fortalecer aquilo que se sente. Não é? Isso tudo precisa ser muito bem colocado, porque, veja bem, da mesma forma que existe o real, existe o subjetivo também, não é? E muitas vezes as pessoas em desespero podem se tornar hipocondríacos, não é? Mas se ele procura alguém, que ele procura ajuda em alguém, talvez nesse alguém ele vai encontrar alguma coisa que seja muito mais efetiva e muito mais saudável do que um medicamento. Não que o medicamento não seja um fator importante, eu acho que é importantíssimo, eu acho que ajuda muito e eu acho que dá apoio, mas se você puder encontrar no outro, na presença do outro,
no contato com o outro, né? Este apoio certamente será mais saudável e mais eficiente do que um medicamento. Tá? Então, veja bem, consequências do confinamento. Né? Confinamento implica em distância social e isolamento físico absoluto. Quem sabe um casal pode ficar junto, quem sabe uma família consegue ficar junto, mas não deixa de ser um isolamento. Não é? Nós somos privados da vida social, nós somos privados do contato social. Não é? Então, nossas vidas, elas se esvaziam de uma maneira existencial. Né? Eu tinha tudo aquilo, agora não tenho mais tudo aquilo. Então, o que é que eu tenho? Aonde vou parar? O que é que eu tenho? Então, essa consequência, não é? Dependendo de como as pessoas lidam com isso, podem levar a lugares depressivos ou a lugares de melancolia. Tá? Ou também podem levar a lugares de mania. O que seria um lugar de mania? Seria adição ao contato com redes sociais, ao contato online 24 horas por dia. 24 horas por dia conectados. Né? Então, você pode ter um lugar meio maníaco-depressivo. Ou você fica na depressão ou você vai para a mania. Né? Então, qual seria uma saída mais saudável, digamos, para essa consequência? Primeiro, se conscientizar, por exemplo, que, eventualmente, o contato online não nos preenche plenamente quanto o contato pessoal e físico, mas nos preenche de alguma forma. Temos uma certa presença através do monitor. Como nós dois estamos juntos aqui, eu sinto sua presença. E isso me agrada muito. Isso me deixa bem, me deixa pensar, me deixa criativo, me faz bem. Mas nós sabemos que nós não vamos ficar aqui conversando 24 horas. Nós temos aí um período de tempo razoavelmente curto para nos preencher. E com esse tempo, iremos nos preencher. Isso vai nos fazer bem, vai encher um pouco o tanque de gasolina para que a gente possa continuar a viver a nossa vida da melhor forma possível. Então, temos que saber lidar, não é, com o quanto é bom e o quanto não é bom, não é, para sairmos dessa situação difícil, por exemplo, do confinamento. Não é? E precisamos saber lidar com esses limites que nos irão estruturar de outra forma. É uma maneira nova de estruturação. Não é? Então, o que eu posso fazer quando eu estou mais solitário? O que eu posso fazer quando eu estou mais solitário? Pergunta. Né? O que eu faria, por exemplo? Eu procuraria ler, eu procuraria ter alguma atividade, digamos, artística, eu poderia fazer exercícios, eu poderia, na minha solidão, criar espaço para coisas que jamais criei anteriormente. E quem sabe eu descubro a minha liberdade dentro disso. Quem sabe eu descubro a minha verdadeira liberdade dentro disso, que não é do lado de fora, mas é do lado de dentro. Então, essas são questões importantes da gente ver sempre qual é o lado saudável e qual é o lado doente daquilo que a gente está vivendo. Não é? Então, as pessoas podem entrar, por exemplo, em rituais obsessivos compulsivos, não é? Por causa da vulnerabilidade, por causa desse medo imenso da morte. Não é? Tem gente que precisa lavar a mão de 5 em 5 minutos,
Tem gente que precisa passar álcool o tempo inteiro, lava tudo com álcool, cabeça, tudo com álcool. Tem gente que entra numa compulsão, né, sanitária fora do normal, fora da realidade, perde a noção da realidade. Né? Então, o que fazer com isso? Como voltar a perceber o mundo dentro de uma certa realidade em que o perigo ele não está aí batendo na porta, ele não está dentro da sua casa. Se você se utiliza de algumas proteções básicas, você pode continuar vivendo, não é? E pode respirar, especialmente. Pode respirar no sentido de inspirar-se e inspirar-se. Você pode continuar se inspirando com o mundo. Sim. Sim. E você pode respirar de relaxamento, de entrega, no sentido de dormir e de se entregar às sensações de bem-estar. Não é? Então, eu só queria levantar essas 2 ou 3 questões, consequências, não é? Que a epidemia está criando no mundo, não é? Para que a gente saiba que existe uma maneira saudável e uma maneira doente de lidar com isso. Né? Uma outra coisa importante, e muito importante também, que eu entendi, é o seguinte: no Brasil, hoje, 20 milhões de pessoas estão com problema de alimentação. Então, se eu tenho possibilidades, o que eu posso fazer pelas pessoas? O que eu posso fazer pelo mundo? Como eu posso cooperar e ajudar o mundo nesse momento em que tem tanta gente com necessidade básica de sobrevivência? Alimentar as crianças? Alimentar a família? Sabe? O que eu posso fazer por eles? Sabe? O que eu posso fazer por essas pessoas? Então, essa participação na sociedade também é uma coisa que me alimenta, que me traz bem-estar, que me traz alívio, até da minha culpa de eu não estar passando por isso que essas pessoas estão passando. Se eu não estou passando, por que eles têm que passar? Então, já que o governo não faz nada, faço eu a minha parte. Isso. Faço eu a minha parte. Telefono, procuro ajudar. Ativamente, assim, não ficar passivo. Ativo. Assim como eu também, nos meus momentos de tristeza, nos meus momentos de depressão, nos meus momentos de isolamento, de desalento, de sensação de abandono, eu, de uma certa forma, em parte, eu consigo lidar com isso, mas também alimento a expectativa que a Maria Delmar um dia vai me ligar e vai querer conversar comigo sobre alguma coisa. É mesmo. Bater um papo sobre alguma coisa. Compartilhar a angústia, o medo, falar. Sabe? Isso eu também sinto falta. Claro. Isso também me preenche. Então, o dar e receber hoje, essa solidariedade de dar e receber hoje, é uma forma de alimentar o desamparo. É uma forma de sair do desamparo. Como é que faz sentido para vocês? Se não vou falando aqui, não falo mais. Não, mas eu acho maravilhoso, Rubens, e está uma reflexão muito bonita e me fez pensar várias coisas. Trouxeste temas como, por exemplo, os temas de base do ser humano, que agora fica mais, como ter junto a liberdade e a segurança. Como é que neste momento a gente pode se sentir livre dentro, como pode conquistar isso com os recursos dentro de casa, dentro de nós mesmos, livre, para além de todas as previsões que há, porque ao mesmo tempo precisa se sentir seguro e seguro dentro, não é? E tudo isto nos leva a todo um tema social, político, mas como é que a gente com recursos, como tu muito bem disseste, pode encontrar rituais em casa, formas criativas e não destrutivas de transformar o que a gente tem, sim,
em algo realmente nutritivo, não é? E esta crise, que tem sempre, como toda crise, o ser humano está escrevendo a sua história após crises, após trauma. A gente dá um salto após cada momento caótico, de abismo, que se confronta e que lhe fazem deparar-se consigo mesmo e com a coisa mais nu. Ou seja, não tem mais nada fora, tem que ir para dentro e tem que conectar-se com os recursos. Então, toda crise tem duas polaridades que tu trouxeste, que tem perigo, de morte, do que for, e tem uma oportunidade. É uma oportunidade de fazer algo criativo, ou então destrutivo, e ficar compulsivo, doente, hipocondíaco, com medo de tudo, com medo do que existe, medo do que não existe, ampliar e enlouquecer. E então o perigo não é só a morte, o perigo é perder-se. E então perde a liberdade porque é entrega ao exterior. E a outra possibilidade criativa é encontrar-se. E ao encontrar-se, eu me encontro a mim, mas também encontro ao outro que está comigo, seja meu parceiro, minha parceira, meu filho, porque há famílias que se estão encontrando porque tiveram que ir para dentro. E há famílias que se encontraram finalmente em um espaço que antes não tinha, porque estão acontecendo também coisas muito interessantes. Mas liberdade, segurança, perigo e oportunidade. E achei lindo aquilo que disseste agora de ajudar ao outro, porque eu acho que isso que define também que a gente não fica esperando sempre passivamente ou que a coisa passe, ou que alguém ajude, ou criticar se vem ajudas, não vem ajudas. A gente ficar ativo no processo nosso de desenvolvimento e ficar ativos a ajudar aquele que a gente tenha perto, se informar, ligar e ver como é que a gente pode formar parte da solução e não só do problema e de ficarmos só no nosso desamparo, nem que seja ideológico. A gente acha que se somos profissionais de ajuda, somos de ajuda mesmo. E por isso eu acho isso, e estou tentando também fazer isso lá na comunidade, lá na escola, lá com pessoas, porque isto não nos torna melhores pessoas, eu acho que nos torna pessoas, o tentar ajudar, porque está mais do que demonstrado, e eu estava lendo agora um livro de psicossomática, das curas, remissões espontâneas, porque há pessoas que curam, porque há pessoas que adoecem, coisas que me interessam muito das minhas coisas, e que nos interessam a todos, não é? E sei que também te interessa muito a ti. E então, um dos itens que se encontram nas pessoas que fazem estas famosas curas miraculosas ou curas espontâneas, que mais do que milagres é porque algo aconteceu de significativo dentro do corpo delas que fez com que se fizesse uma transformação biológica, orgânica. Uma delas, das 9 itens que encontraram nas pessoas, era que sentiam que podiam ajudar os outros, que faziam a diferença nos outros, que ficavam ativos, cooperantes, em sentir-se úteis e deixar algo para os outros, sentindo que faziam a diferença, mesmo que fossem nas coisas mais simples, sem nada a ler, dar comida, formar parte de um projeto humanitário, cada um no seu processo, mas colocar verdadeiramente o seu coração aí, sentir-se em comunhão com algo ou com algum grupo. E esse era um dos itens mais importantes em contacto com o mundo, que fazia com que isso fosse superior a qualquer toxicidade interna. E o corpo sabe o que fazer com isso. E isso acho que é uma mensagem muito bonita, porque também seria uma forma da gente sentir que pode fazer isso, entre aspas, a um nível mais macro, se a gente se questionar mais de que estamos todos precisando mais compaixão, mais colaboração, talvez há uma esperança, talvez ainda é muito cedo, mas pelo menos se começa, de que isto é uma cura do ser humano, não é só do vírus, sino é uma possível cura de consciência, de colocar uma sementinha de consciência de que a gente precisa ser mais ativos no cuidado da comunidade e de nós mesmos, porque isso só nos traz coisas boas. Fazer o bem amplia o bem. Né? Há ditados populares, por aí alguma colega também falou, dos avós que falam, faz o bem e não olhas a quem. Em Espanha se fala isso, faz o bem e não olhas a quem. Algo vai acontecer. E neste momento acho que a bondade, a generosidade e tudo isso que tu falaste, neste momento toma muito mais, uma dimensão muito maior, mais do que ficar esperando a ver que passe, ou enlouquecendo, ou ficando olhando só para o desamparo. O desamparo precisa de um amparo que precisa primeiro ser com as nossas mãos, né? Nós amparar primeiro o nosso micromundo, para talvez depois ir colocando isso cada vez mais fora e fazê-lo ao mesmo tempo, não é? E sair, como dizem aqui, cada um sair da sua zona de conforto, que coisas novas, como tu dizias a princípio, que coisas novas eu posso fazer agora, processo criativo, já que estou nessa situação, mudou, então vamos ver o que eu posso mudar. Não é tão fácil, teoricamente é que este papo pode ser muito maravilhoso, mas não é fácil, não vamos a enganar-nos. Isto não é fácil fazer, até mesmo um movimento novo dá medo,
O movimento novo pode ser que me dê medo porque vou gastar o que me faz falta para mim. Podem aparecer 1000 coisas, mas acho que está-se gritando para que a gente vá no movimento novo, porque acho que uma das coisas que, pelo menos a mim me está a chegar essa mensagem, que se está a pedir que a gente mude o chip, que a gente faça algo diferente, que a gente seja mais generoso. Não podemos ficar indiferentes a ver as barbaridades que acontecem, eu não posso ficar esperando que a política mude. É preciso mudar o meu mundo mais pequeno da melhor forma e criar a política saudável dentro da minha casa, não é? Como é que posso fazer isso dentro do meu pequeno mundo? E aí fazer o melhor que posso e cuidar, não é? E começar por aí para ganhar essa confiança, esse respirar. Então já fica muito mais fácil qualquer problema externo. Mas primeiro, esse lugar de contacto, como tu dizias, primeiro contactar lugares especiais, pessoas, mas ver onde é que estou eu, o que é que posso mesmo contactar honestamente, não é? Então, achei uma reflexão muito bonita, Rubens. Então, é muito bom que você está lembrando isso, Maria, porque, veja bem, isso me lembra uma frase de alguém, que não me lembro quem, que diz o seguinte: amar é dar ao outro aquilo que você não tem. Uhum. É o dar ao outro, amar é dar ao outro aquilo que você gostaria de ter, mas não tem. Né? Uhum. Então, vira um paradoxo, porque quando você está desamparado e se você se deixa consumir pelo desamparo como vítima, como você estava dizendo, não é? Você jamais imaginaria que, se você ver alguém desamparado, não é? E isso criar uma empatia entre você e o outro, não é? E você poder dar ao outro a presença, o amparo que você não tem, não é? Por experiência, a consequência é que, nesse gesto, você estará se amparando. Claro. Nesse gesto, você estará se amparando. Porque, de fato, você só disse o lado bom, né? Mas a pessoa que se deixa vitimizar pelo desamparo, que mergulha, que não consegue sair do desamparo, né? Muito facilmente se transforma numa pessoa violenta. Claro, claro. Porque o desespero leva à violência. O desespero pode levar à violência. E a fragilidade, o ser humano é tão frágil que para o ser humano virar violento fica fácil. Daí o que se vê em muitas famílias hoje em dia, a violência e a agressividade doméstica. Aumentou, sim. Aumentou muito entre casais, com os filhos, porque os filhos estão em casa, os filhos não têm escola, tem uma convivência intensa, não é? Onde os filhos demandam tudo aquilo que não é possível. Eles demandam tudo aquilo que não é possível. E o que fazer com essa energia dos filhos dentro de casa? Né? Essa semana, por exemplo, aconteceu, entre tantos, né, um assassinato de uma criança, a morte de uma criança dentro de uma família, em que o padrasto perdeu o controle e o menino de 10 anos de idade foi violentamente, apanhou violentamente desse padrasto e acabou morrendo. Evidentemente que esse padrasto aí já tinha uma história de ser uma pessoa agressiva, de ser uma pessoa violenta. Mas, com a intensidade da convivência, isso aumenta muito. Não é? Então, a violência doméstica é muito grande, especialmente contra as mulheres, né? Crianças e mulheres. Crianças e mulheres. Que há milênios sofrem na mão dessa violência masculina, né? Dessa violência do homem adulto. Então, se essas pessoas, quem sabe se essas pessoas, não é, pudessem ter uma atenção para esse mundo desamparado, não é,
isso poderia se transformar em ações mais benevolentes, mais amorosas, mais cuidadosas, apesar do desamparo. Sim, sim. Então, o desamparo implica em empatia, implica em ressonância, de você poder sentir o que está acontecendo com o outro antes de agir com aquilo que você está sentindo. O que será que está acontecendo com o meu vizinho? O que será que está acontecendo com os meus colegas? O que será que está acontecendo na comunidade, na favela, com os pobres, com as pessoas desacreditadas, sabe? Então, nesse momento, não há muito como viver feliz. Não há muito como viver feliz. Há como viver dentro de uma realidade emocional possível, em que, eventualmente, você vai sentir alguma alegria quando vê alguma coisa boa acontecendo, né? Mas o geral o confronto com o geral é muito difícil, é muito difícil. Então, temos que aprender a acordar dentro da gente o melhor do ser humano. Sim. O melhor que o ser humano tem. E isso é uma outra angústia. Isso é uma outra angústia também. Um desafio, um grande desafio. Um grande desafio. Por isso que eu chamo desamparo e desafio. São duas questões que são extremamente importantes nesse momento. Tá? Enfrentar os desafios do novo. O normal não vai voltar. Já é 1 ano e meio, vamos ter 2 anos de epidemia. 2 anos é tempo suficiente para trazer mudanças profundas numa grande quantidade de pessoas. A civilização, de alguma forma, vai ter que acrescentar algumas coisas novas, algum jeito novo de viver, porque eu acho também que a questão das epidemias, elas vão continuar. Vão ter outros vírus, outras bactérias, isso vai continuar. E nós vamos ter que aprender a conviver com isso da melhor forma possível, sem perder a criação, sem perder a criatividade, sem perder o afeto, sem perder o cuidado, sem perder o amparo. Sim, sim, sim. É verdade, Rubens. E se a gente estuda a história, a gente se apercebe que isto não é nada novo, não é? Que as epidemias, as pandemias aparecem, desaparecem, as greves, as guerras, e costuma durar 2, 3 anos. E nesses 2, 3 anos de caos, depois vem uma fase mais luminosa, só que ainda não apareceu, ainda não chegou essa fase. Qual é o nosso lugar, o nosso papel agora que estamos no meio da curva ou da ponte, não é? Porque acredito que sim, que virão outras epidemias, não somos futurólogos nenhum dos dois, mas é de senso comum de estudar a história que se repete. Agora, talvez não é apertar o botão para a bomba atômica, agora é apertar o botão para ver que vírus, ou que forma, ou de que maneira. Nós sempre temos algum botão, alguma guerra ou alguma coisa para enfrentar, se não é a Guerra Fria, é a guerra biológica, se não é económica, se não são todas juntas de uma forma ou de outra. E continuamos a perguntar-nos, e me pergunto eu, qual é o meu papel, não é? Qual é o meu papel enquanto pessoa, para além do consultório, para além da minha família, com eles, com certeza, como prioridade, mas qual é o meu papel também social, porque isto puxa para que a gente tenha um papel, eu acho que também mais ativo, inclusive escrevendo, fazendo estes encontros, chamando um pouco a reflexão, para que cada um em casa leve isto para a sua própria possibilidade de fazer algo, que pode ser até pequena, até pode ser com o vizinho, que já é muito, não é pequeno, é tudo conta, não é? Pequenas comunidades que já se começaram a movimentar, mesmo antes da pandemia, comunidades que têm um dinheiro diferente, ou que têm uma forma de comer diferente, ou que querem uma educação diferente para os filhos. Isso são coisas que o ser humano tenta timidamente ainda os fazer, e que acho que é uma oportunidade agora para repensarmos como queremos ser ativos neste mundo que entre todos co-criamos, porque este mundo é co-criado por todos nós. Não é só as regras que vêm de fora e de cima que nos dizem como temos que criar. Nós temos mais poder do que a gente imagina, só que nem sempre usamos. Portanto, esta junção de corações, de cérebros, tu aí no Brasil e aqui os nossos colegas, a possibilidade
de a gente navegar um pouco com isso, eu acho que colocando um pouco também de mais coração e de mais vontade, pode fazer com que entre todos, sem ser tão agressivo nem rompedor, podemos fazer algo realmente genuíno e de bom. Eu acredito profundamente nisso, de que as transformações começam pelo melhor do ser humano também, por contactar com o melhor do ser humano, e dizem que uma pessoa de coração, sem muito esforço, afeta 10 pessoas. Portanto, imagina com vontade, não é? E com consciência, deve contagiar muito mais, e eu quero acreditar que isso é assim, já tenho visto de diferentes formas, como é que isso pode ser tocante, não é? Eu quero ficar tocada pelas coisas todas da vida, porque estão acontecendo coisas e eu não posso ficar indiferente e sermos coautores de tudo isso. Por isso acho que estas nossas conversas são tão importantes, de lado a lado do Atlântico, com diferenças culturais e com coisas que nos unem também muito, mas para não ficarmos, sobretudo, indiferentes, não fiquemos só na teoria. A teoria é muito linda, mas o que realmente transforma é passar da teoria para o envolvimento humano e o contacto de verdade, não é? Isso. Você lembra duas coisas importantíssimas. Uma é que somos todos interdependentes. A independência absoluta, ela não existe. Por mais milionário que você seja, você sempre é dependente ou até de ter mais dinheiro ou das pessoas. Quer dizer, a interdependência, ela é o que reina e é o que sustenta, não é? Toda a ecologia da Terra. A ecologia, para mim, inclui seres humanos, vegetais, animais, bactérias, vírus, ar, oxigênio, tudo que existe em volta. O ser humano faz parte da ecologia, apesar de não se comportar dessa forma, não é? E somos todos uma grande interdependência. O ser humano talvez é o mais destrutivo dentro da ecologia. O ser humano é o que mais destrói, é o que menos preserva, né? Ou seja, é o que corre mais risco de ser eliminado, por ser o mais destrutivo, né? Porque o mais destrutivo sempre acaba se autodestruindo, né? O fim dele é esse, né? E aí você também falou aí, dos vários cérebros, né? E eu estava pensando em cérebro também. Eu acho que nós humanos somos, o nosso cérebro, desde pequeno, ele é estruturado a pensar de um jeito só, a ser de um jeito só, não é? Então, eu acho que um dos grandes desafios do momento também é como desafiar o funcionamento do seu próprio cérebro, não é? Ou seja, como criar uma dinâmica cerebral em que as sinapses vão acontecer em outros departamentos, né? Por exemplo, se você é um cara que só escreve, não é? Que tal olhar para a mata? Que tal olhar para uma obra de arte? Que tal conversar com alguém? Que tal se aproximar de alguém? Isso vai estimular áreas cerebrais que normalmente não são estimuladas, não é? E, portanto, estimulando novas áreas no seu cérebro, a consequência vai ser gravíssima. Você vai se transformar numa pessoa mais inteligente. É muito grave você ser mais inteligente. Muito Qual é o gravíssimo. perigo que tem em ser mais inteligente? Então eu tento, sempre quando me sinto obtuso, quando me sinto compulsivo, quando me sinto obsessivo, abrir, respirar, olhar para outras coisas, para que o meu cérebro funcione melhor. Aliás, eu já te vi de cabeça para baixo, de pernas para cima, mesmo fazendo posturas incríveis. Digo, lá está ele, dando a volta à coisa para pensar de forma diferente. Então, agora estavas falando e estava dizendo, aí está mesmo. O Rubens de cabeça para baixo, fazendo yoga invertido. O acro-yoga, eres tu. Maria, veja bem, o nosso trabalho, digamos, em psicoterapia somática, não é? Diz que o grounding é sempre com os pés no chão. Eu ponho em dúvida isso, porque às vezes você fica obsessivamente com os pés no chão. Então,
Que tal botar os pés no firmamento e a Isso. cabeça no chão? Será que não vai trazer uma Por que não? transformação positiva na sua vida? Isso. Criativos, fazer inputs novos para ficar mais inteligentes a vários níveis e fazer novas sinapses. Acho ótimo, vou experimentar isso. Ou qualquer outra posição que Mudar, desafie. mas o que eu acho maravilhoso é exatamente isso, arriscar-nos a fazer novos processos mentais e criativos, porque a gente tem 90% dos nossos processos mentais quando a gente acorda, são os mesmos processos mentais e estruturas do dia anterior. A gente repete padrão e se irrita quando alguém nos quer alterar o padrão mesmo que não seja tão bom. Então, arriscar-se a fazer novas sinapses significa alterar hábitos, alterar formas de pensamento. Isso demora e precisa um esforço, mas agora tanto mudou o nível de contexto que é um momento também fértil para isso, porque no medo e na emergência a gente tem a possibilidade de experimentar piruetas a muitos níveis. Piruetas internas. Internas também. Piruetas internas. Eu me lembro que eu estava uma vez trabalhando com um paciente, um psicanalista, muito intelectual. Um psicanalista que, de fato, era brilhante intelectualmente, com pensamento, excelente profissional, que tinha os sofrimentos e as angústias dele também, apesar de ser um grande profissional. Né? E aí, eu propus a ele que ele colocasse a cabeça no chão, né? Não dava para ele pôr os pés para cima, mas pelo menos a cabeça no chão. Ele, quando fez isso, ele entrou num estado confusional enorme, porque a cabeça dele sempre teve no alto. A cabeça no chão criou um estado confusional em que houve um sofrimento, sim, mas houve uma abertura enorme para novas possibilidades na vida. Isso. Para novas possibilidades, novas sensações, novas experiências. Né? E botar a cabeça dele no chão foi a chave para disparar um processo novo de criatividade, não é, que surgiu a partir disso. Essa pequena mudança, muito simples, mas olha, muito Rubens, significativa. Mas olha que interessante que estás a dizer, porque há bocado tu também tinhas dito, e eu concordo com isso totalmente, de como introduzir pequenas mudanças cotidianas no nosso dia a dia, como essas pequenas mudanças de nós agora que estamos confinados, aqui estamos confinados também há muito, muito tempo, eu estou confinada há praticamente 1 ano, só fiz uma saída a um sítio, duas saídas em todo este tempo, com todas as regras, aquelas coisas todas, mas como é que alterar rituais e movimentos diferentes, mesmo dentro de casa, e atrever-nos a fazer pequenas coisas que parece que são pequenas, mas que alteram a nossa, os nossos rituais de pseudo-segurança, porque são muitas vezes de pseudo-segurança, os nossos rituais de pseudo-segurança que nós temos, e como é que isso, ao introduzir novas sensações, os nossos cérebros começam a estar em alerta e a ter que fazer novas conexões, e então abrem um espaço, de facto, novamente para o processo criativo. O processo criativo precisa um grau suficiente de caos, de um caos saudável, de espera lá, isto é novo, espera lá, eu tenho que encontrar uma forma de resposta. E voluntariamente significa que eu me promovo a isso que estou dizendo, o meu corpo é capaz de sustentar isso. Então, confio que meu corpo é capaz de fazer uma coisa nova perante um estímulo novo e vamos ver. E então pode vir o sentido do humor, pode vir a alegria, pode vir, olha o que aconteceu. E então é muito bom, mas ritualizar demasiado, repetições, com essa coisa de segurança, a gente perde a liberdade interna. E liberdade e segurança nós podemos perder neste momento. O senso interno de liberdade e ao mesmo tempo de segurança. Como para mim, neste momento, são quase que um mantra. Manter a liberdade e a segurança dentro de mim e ser coerente para este desamparo que está em todos os lados, mas dentro do meu corpo e da minha casa, eu me sentir livre na minha mente e sentir-me em segurança. Hoje estava dando uma aula e estava colocando o exemplo que eu gosto muito de Stephen Hawking, que era este maravilhoso físico, já morreu com bastante idade, que tinha estado dela, não é? Esta esclerose lateral amiotrófica, que a esperança de vida era pouquíssima, mas ele durou muito tempo e só mexia um músculo no final da vida. E Hawking dizia,
Quando lhe perguntávamos como é que era possível ser feliz em um corpo que não tinha liberdade de movimento, não tinha nada de movimento, estava preso a uma cadeira de rodas. E ele dizia, e eu fiquei arrepiada quando ele ouvia dizer isso, porque ele era muito divertido e tinha sentido de humor, e dizia, eu nunca fui prisioneiro do meu corpo, minha mente é livre. E isso a mim me faz de pensar quanto eu sou livre, não sou livre e de que sou livre, porque livres, nós não somos livres fora, né? Mas dentro, conquistar isso é todo um caminho, não é? Mas a sensação de liberdade interna, mesmo e apesar de tudo que está acontecendo, do desamparo, pelo menos enquanto terapeutas, para inspirar-nos a nós mesmos e para poder inspirar os outros, eu acho que nessa cooperação e nessa ajuda, a gente se pode, pelo menos, experimentar navegar por essas águas, não é? A gente pode dizer que liberdade é segurança e segurança é liberdade. Quer dizer, os dois têm uma correlação constante, né? Eu me lembro também de uma história, eu não sei se as pessoas vão fazer perguntas ou não, porque aqui eu não consigo enxergar nada. Talvez aí Mas você podem consiga. fazer. Eu consigo aqui, pelo menos do YouTube, eu acho que conseguem colocar. Se alguém quer colocar alguma pergunta, estamos já na parte mais final, vocês podem colocar, são muito bem-vindas. Enquanto estamos navegando aqui na maionese, nós, mas são muito bem-vindas as perguntas. Se houver uma pergunta, eu te digo. Bora lá. Eu me lembro de uma história muito importante também, que aconteceu na Hungria. A Hungria foi um país que sofreu dois períodos de repressão muito violentos. Primeiro foi a repressão nazista e depois foi a repressão comunista. Não é? E depois que terminou, durante o regime comunista, houve uma tentativa de revolução do povo húngaro. Não é? E eles, a revolução em si, eles não foram vitoriosos, mas eles disseram que foram vitoriosos porque essa revolução abriu dentro deles a possibilidade de pensar com liberdade. Isso. Então, eles encontraram a liberdade de refletir, a liberdade de pensar, mesmo que não tenham encontrado a liberdade político-social. Tá? E isso foi uma preparação, né, para a futura liberdade depois da libertação do regime comunista. Isso, exatamente. O contato com a possibilidade abre um campo desse espaço fértil interno. Nesse lugar a gente também pode divagar. Eu estou aqui recebendo muitas mensagens muito carinhosas de como estão a gostar desde o princípio deste nosso encontro. Mais do que perguntas, são reforço a como estão a gostar das reflexões, como faz sentido, muitas manifestações carinhosas para os dois, Rubens. Portanto, que bom que estamos a tocar, que bom que estamos a colocar essa sementinha de possibilidades, porque eu acho que é isso mesmo que tu falaste agora. Não é que a gente vai resolver a coisa, é que podemos juntos, cada um naquilo que lhe for possível, colocar possibilidades de dentro de nós, podemos ter esse espaço criativo e aí então não ficamos sequestrados por uma questão só externa de que seja o que for que estão a dizer, ou que estão a falar, ou que nos estão a proibir, seja algo com o qual ficamos passivos e totalmente vitimizados. Nós podemos também não só salvar-nos a nós, podemos também salvar um pouquinho de alguma coisa na sociedade, talvez, colocando algo, mas não precisamos ficar passivos. Eu não me quero sentir passivo, eu sei que tu passivo de nada em absoluto és. Eu convido que as pessoas fiquem ativas no seu amparo interno e na sua construção ou reconstrução da liberdade interna e a segurança que todos nós queremos tanto, não é? Queres falar alguma coisa para fechar a nossa conversa? Alguma reflexão última, Rubens, deste encontro maravilhoso que estou adorando? Eu só quero reafirmar que é sempre um prazer, uma delícia, como se diz em português de Portugal, uma delícia conversar com você, com a sua inteligência, com a sua cabeça aberta, com o seu corpo aberto, com o seu coração, com a sua afetividade.
É muito bom ter uma amiga, colega como você. Me traz segurança, me traz prazer, me traz conhecimento, me traz inteligência. Rubens, que bom, fiquei tocada. É um prazer também para mim estar aqui contigo e espero que o façamos mais vezes. E para mim é um privilégio, além de poder divertir-me falando de coisas sérias e desfrutar imenso e aprender muito contigo também. Saber que podemos também continuar estas nossas conversas e que vas a dar aulas também na escola, que os nossos alunos vão ter o privilégio de te ter como professor. Isso me enche a alma de alegria. Isso significa que vamos poder conversar sobre outras muitas coisas e criar coisas juntos também. E que estamos no mesmo linha de pensamento de humanidade, não é? De compaixão, de criatividade, que me alegra muito. Portanto, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua presença, por este encontro, porque tu foste o primeiro que deu o primeiro passo para a gente estar neste espaço cibernáutico. Eu nem Facebook tinha há um ano atrás, Rubens. Nem Facebook eu tinha. Eu não tinha um ano atrás nem Facebook, nem Instagram, não tinha nada dessas coisas, não usava redes sociais. Eu era anti-redes sociais. Eu não usava, simplesmente. Há um ano e agora, como dizem os meus filhos, sou uma youtuber como tu. Estamos aqui criando e transformando problemas em recursos. Portanto, aqui as pessoas estão manifestando muito o seu carinho. Então, muito obrigada, Rubens. E repetiremos mais isto nestes temas, em que a gente se entende tão bem, que temos tanta sintonia e que continue, espero que ajudando para que isto seja inspirador para ti e para mim, que levemos as nossas vidas e que possa ajudar os outros ainda muito mais. Okay? Obrigado pelo convite, Maria. Obrigado pelo convite para esse encontro. Obrigado pelo convite para trabalhar na sua escola. Vai ser uma honra eu poder participar desse projeto importante que você tem aí em Portugal e na Espanha. E quem sabe logo, logo nos encontremos pessoalmente. Eu espero bem que sim, espero bem que sim. A gente chegar de boa saúde e tudo, claro que sim. E queria também agradecer muito às pessoas que estiveram presentes, que ainda são muitas aqui no Facebook, que estiveram partilhando coisas e tanto carinho, tanto afeto, e que nos estimulam os dois muitos para a gente continuar crescendo e aprendendo coisas, porque todos temos muito que aprender também ainda, não é? E essa conversa vai ficar no YouTube, não? Vai ficar salvada, vai ficar no YouTube. Quem quiser acessar depois também pode, né? Pode, sim, senhor. E tu depois podes também subir no YouTube, portanto, espalhando por aí a nossa fala e o nosso amparo para nós dois mesmo, porque eu me sinto amparada por ti, eu espero que tu te sintas amparado por mim, cada um por si próprio, e os outros que nos ouvem também, porque esse é o objetivo de tudo isto, ok? Portanto, muito obrigada, um beijo enorme, beijo muito grande para ti, para todos. Até a próxima. Até a próxima. 2 boas noites a todos. Boa noite a todo mundo. Obrigado pela presença carinhosa. Até a próxima. E até breve. Até a próxima. Um bom descanso a todos. Vou fechar por aqui. Até breve. Obrigada, Rubens. Bom descanso. Obrigado a você.